Bom, gente, nós estamos vendo um debate aí essa semana inteira sobre as plataformas digitais, né, sobre as mídias sociais, o impacto delas sobre a nossa, enfim, forma de agir, forma de pensar, forma de consumir, né, enfim, inclusive sobre a nossa soberania, né? E é nesse assunto especificamente, nesse papo, que eu vou trazer um react para vocês aqui agora, uma pessoa muito capacitada para falar do assunto, tá? Uma pessoa que manja do tema, manja de mídia social, manja de publicidade e que vem dar o plá para nós aqui sobre a situação aí da Meta, né, do X, tudo mais. E esse dito imperialismo digital tá tomando conta da nossa vida. Tô falando dela, Caroline Sardá. Carol Sardá trouxe um vídeo para nós aqui, ó. Trump, Zuckerberg, TikTok e o imperialismo digital. Não sei se vocês lembram, em dezembro eu estive lá no Rio de Janeiro fazendo um curso, né? E uma das atividades que eu participei foi um painel com o Sérgio Amadeu, né? Que é um cara que manja demais de tecnologia, um cara que é do nosso campo, né? E que fala sobre soberania digital, né? Ele discursa, ele debate muito sobre isso, ele tem um livro sobre isso, inclusive, e é um debate que é muito importante para todo mundo ficar atento sobre como lidam com os nossos dados, sobre o que fazem com eles, e sobre como é possível nós disputarmos esses dados e termos o controle sobre eles. Afinal, são nossos dados, não são dados da Meta, não são dados do X, não são dados do TikTok. São nossos dados sendo usados por essas plataformas para alimentar IAs, né, alimentar redes neurais, para satisfazer as necessidades comerciais de outrem, né? Então vamos ver o papo aqui que a Caroline Sardá está trazendo para nós sobre esse tema, tá? E vamos comentando. Imperialismo digital, o novo modelo de poder global. O imperialismo que antes operava por meio das guerras, ocupações militares e controle econômico direto, agora se manifesta no meio digital. Basicamente é isso, tá? Se for trazer o resumão, é isso. E eu tenho falado sobre isso nos vídeos também, sempre que eu falo sobre tecnologia, né? Sobre a distopia cyberpunk que estão tentando criar, né? E que na medida que nos anos 80, 90 se faziam filmes, né? E literatura de distopias tecnológicas em que mega indústrias, mega corporações, seja de ramo alimentício, seja de ramo até mesmo jornalístico, né, de mídia, controlavam a sociedade e tinham territórios próprios, né? O que mudou da análise, da previsão que se fazia daquela época é que agora tá na mão das Big Tech. Basicamente é isso, né? Tá na mão dos chefões, dos CEOs das redes sociais, né? Lembrar vocês, React que a gente faz no nosso campo sempre tem link no chat enquanto a gente faz o React, tá? Não vai ser diferente com a Carol Sardá. O link tá aí para vocês clicarem, darem like. E se não estiverem inscritos no canal da Carol Sardá, se inscrevam agora, tá? Pra gente fortalecer o nosso campo, tá? Continuando. Essa nova forma de dominação é exercida principalmente pelos Estados Unidos. E por meio do quê? Das Big Techs. Google, Apple, Meta, que monopolizam as redes, controlam a informação e com isso moldam o comportamento social e político global. Controlam nossas vidas e a nossa forma de pensar. Nós estamos nesse nível, tá? E é aí que nós precisamos falar sobre o controle das redes como uma ferramenta de poder. As redes sociais e as plataformas digitais desempenham um papel crucial na manutenção do poder dos Estados Unidos. E esse domínio é visto como uma parte da soberania americana, já que controlar a internet significa controlar a narrativa global, influenciar eleições, fomentar movimentos sociais e até mesmo provocar crises políticas em outros países por meio da internet. Basicamente é o que eles têm feito aqui em todos os países da América Latina, né? Desde a década de 10, desde a década passada, né? Usando situações aqui para ajudar a romper o tecido social, né? Inclusive isso aconteceu fora daqui, né? E todo mundo lembra do que foi o Brexit, né, do Reino Unido saindo da União Europeia, né? Tudo isso tá nessa conta aí. Desestabilização, rompimento do tecido social, descrédito nas instituições, tudo operado através dessa inteligência de dados das Big Techs, né? Desde a época da Cambridge Analytica até os dias de hoje. E ao longo desse vídeo, para facilitar o seu entendimento sobre todos esses assuntos, eu vou dar alguns exemplos de algumas situações e até mesmo tomadas de decisões
do atual presidente norte-americano Donald Trump. Então bora lá, vamos começar falando então sobre o caso TikTok. O TikTok é uma plataforma chinesa que recentemente foi suspenso, banido por algumas horas dos Estados Unidos, sob o argumento de segurança nacional. A exigência americana para que o TikTok continuasse operando nos Estados Unidos era de que ele passasse a ser gerido por uma empresa americana. Essa atitude mostra como as redes sociais não são apenas ferramentas de entretenimento, mas peças estratégicas na geopolítica. Para os Estados Unidos, permitir que um país rival como a China tenha uma plataforma com alcance global representa uma ameaça direta à sua hegemonia. E, inclusive, foi muito engraçado esse movimento, tá? Porque fizeram toda essa situação sobre o banimento do TikTok nos Estados Unidos e os americanos, os norte-americanos, os estadunidenses, foram para outra plataforma chinesa, que é o Red Note. Basicamente, eles migraram de plataforma chinesa para outra plataforma chinesa para falar ainda por cima sobre as condições paupérrimas de vida que estão passando nesse momento. Então, parabéns aí os estadunidenses pela sagacidade, né, de pular de uma plataforma chinesa para outra, né? Muito bom. Genial, né? E aqui entra o ponto da soberania digital. Assim como um país não terceiriza áreas estratégicas como saúde, energia ou defesa... Isso já foi, né? Isso já era, né? Nós aqui no Brasil, por exemplo, dessas três, a gente só tem ainda sob controle estatal e relativamente, né? É saúde e defesa, né? E eu digo relativamente porque os municípios fazem parcerias público-privadas para gerir hospitais e UPAs e tudo mais, né? Então fica meio que assim, né, essa gestão pública da saúde. E porque a defesa não é necessariamente um órgão claramente de Estado, né? Eles querem eles serem o Estado, é meio diferente, né? Energia já foi pro saco faz tempo aqui, né? Enfim, mas o que a Carol Sardá fala faz todo sentido. Deveria ser, né, prioridade nossa, garantir a soberania do nosso Estado, da nossa soberania nacional, através desses setores estratégicos mantidos sob controle do Estado, né? Infelizmente, o que está acontecendo é que estatais chinesas vêm aqui para o Brasil e compram fatias ou empresas inteiras do ramo de energia, do ramo, enfim, de óleo e gás, toda essa função hidrelétrica, né? A maioria, se tu for olhar hoje, até carbonífera, até as próprias indústrias de gás, de extração, mineração, tudo mais, tudo controle estatal chinesa, né? Então, de certa forma, até é um controle estatal, só não é nosso. Não é o nosso Estado controlando, né? O controle das redes sociais também faz parte dessa soberania. Quando uma nação depende de plataformas estrangeiras, ela coloca sua autonomia em risco. E como eu falei antes, as Big Techs estão diretamente envolvidas nisso. Por isso não me chocou nem um pouco ver que todos os CEOs das maiores Big Techs estavam na posse do Trump. Eu não sei por que teve uma parcela da esquerda que ficou chocada com isso, porque isso acontece desde a primeira eleição de Donald Trump. As gigantes da tecnologia norte-americana são os principais atores do imperialismo digital. E cada uma desempenha um papel estratégico no mercado global. E eu vou te falar algumas delas aqui. Já posso adiantar, tá? Google opera no ramo de patentes. Todo tipo de patente que tu inventar, Google já foi atrás e já adquiriu. Google, manipulação de informações e controle de pesquisas. Meta, controle da... Aqui o controle de pesquisas que ela fala é o que gera, inclusive, essa aquisição de patentes, né? Manipulação de informações e controle de pesquisas. Meta, controle da narrativa social e política. Apple, dados e infraestrutura tecnológica. Amazon, domínio do comércio eletrônico e global. Tesla, expansão tecnológica, espacial e domínio de telecomunicações. Starlink. E, coincidentemente, todas essas empresas que eu acabei de te citar enfrentam uma competição direta com a China. Seja no mercado de dispositivos, no comércio eletrônico ou nas redes sociais. E para toda empresa estadunidense que pretende o controle global em algum desses ramos, tem uma empresa chinesa, e não sei se você sabe, mas é uma empresa chinesa que ela é controlada, tá? Ou meio controlada, vamos dizer assim, ao menos 50% é do Estado chinês. Então, sim, a Huawei, né, a TikTok, a Tencent, né,
que é a grande Big Tech chinesa, né, que controla um ramo de outras, né, Big Techs. Na verdade, a gente tem um outro nome para isso, né? São as A-Techs, se eu não me engano. Estão acima das Big Techs, né? A Tencent é uma A-Tech. Ela controla diversos desses tentáculos e disputam diretamente, né, com os Estados Unidos e com essas empresas. Por exemplo, para a Tesla tem a BYD, por exemplo. A BYD entrou com tudo no Brasil agora. Tem Uber de carro elétrico chinês. BYD Dolphin. Tem um monte aqui em Porto Alegre região, por exemplo. Eles estão entrando para ocupar a fábrica de Camaçari, a montadora de Camaçari, que era da Ford, tá? Eles estão remodelando, reformando a antiga montadora da Ford para fazer uma montadora BYD aqui no Brasil. O Brasil, que não é bobo, né? Tá tentando construir acordos comerciais com a China para entrar na nova Rota da Seda, né? Que é o que eles falam, é a rota de expansão de comércio, né? Que os chineses estão construindo, enfim. Inclusive, está se criando a possibilidade de parceria para fazer aquela ferrovia, né? Que liga o Oceano Atlântico ao Pacífico, né? Com patrocínio chinês aqui, para justamente fortalecer essa nova Rota da Seda, né? E tudo, é claro, né? Com financiamento do Banco dos BRICS. Nossa gloriosa Dilma Havana Rousseff, mais uma vez mencionada aqui, né? E exaltada. E falando em redes sociais, a manipulação política e o uso de narrativas falsas fazem parte do imperialismo digital. As redes são utilizadas para criar narrativas que vão influenciar na opinião pública. E para moldar e controlar a opinião pública, por que não utilizar teorias conspiratórias? Como QAnon nos Estados Unidos, ou fake news sobre figuras políticas. Cara, essa do Pizzagate... Cara, o Pizzagate é bizarro. Vocês já devem ter ouvido falar, não vou nem entrar nesse tema do Pizzagate, mas é bizarro, né? São exemplos de como a desinformação e a conspiração podem influenciar eleições e decisões globais. Até porque, eu não sei se vocês lembram, mas quando Donald Trump não foi reeleito, a galera invadiu o Capitólio vestido de viking porque eles achavam que Donald Trump seria o único político capaz de acabar com a seita satânica da elite global de atores de Hollywood, pessoas famosas, que utilizavam sangue de crianças inocentes no momento que choram para injetar adenocromo nelas mesmas e ficarem mais jovens. Sim, isso é parte do debate do Pizzagate. Só pra vocês terem uma noção. Cara, inclusive a galera do 6 de janeiro de 2021 foi toda anistiada pelo Trump agora, né? Mais de 1.500 presos, que ele chamava de reféns do regime, estão sendo libertos essa semana. Pois é. Pra vocês verem como as conspirações podem literalmente mobilizar pessoas para atos políticos. Sem regulamentação, as plataformas se tornam um ambiente propício para câmaras de eco, onde a repetição várias vezes de uma mesma mentira dentro de uma bolha se torna uma verdade. Pois é, aparentemente o Ice the Earth vai voltar agora, né? John Schaffer tá livre, né? John Schaffer livre, acho que o Ice the Earth volta agora. Um exemplo que eu posso citar aqui pra vocês, que vocês vão lembrar rapidamente, foi durante a pandemia. Os Estados Unidos acusaram a China de serem os propagadores do vírus da Covid-19, alegando ainda por cima que a China que produziu o vírus, reforçando ainda mais a rivalidade entre os dois países. Essa narrativa fortaleceu que a China era um inimigo global, não apenas dos Estados Unidos, fazendo inclusive que outros países se alinhassem aos Estados Unidos para combater a China. E claro, lembram dos velhinhos aqui na praça durante a pandemia, em vez de se isolar dizendo: se o vírus vem lá da China, então que volte para a China, né? Parte disso, parte desse conspiracionismo foi justamente essas câmeras de eco que foram se espalhando até chegar nos botequim, chegar nas pracinhas. Porque não se enganem com o poder das mídias sociais. Eles têm esse poder. A gente viu isso agora. O que foi a fake news do Pix? Galera tava nos botecos falando de taxação do Pix. As padarias botando placa. Não aceitamos Pix por conta das medidas do governo. Esse nível que chegou. Claro, além do controle digital, há exemplos mais diretos de tentativas de expansão territorial ou econômica. Primeiro, Groenlândia. Trump sugeriu anexar a Groenlândia aos Estados Unidos. Algo que normalmente seria feito por meio do quê? De uma guerra.
No entanto, ele fez uso de estratégias digitais. E assim, é muito mais fácil você conseguir anexar a Groenlândia do que você invadi-la, simplesmente porque os moradores da Groenlândia estão pedindo para ser anexado. Sabe quem é que é muito inteligente nesse campo aí, que o Trump deve estar afim de querer trocar uma ideia? Vladimir Putin. A galera da Crimeia tava doida pela anexação lá, né? Estão até agora em guerra, mas tudo bem. É muito fácil manipular uma narrativa utilizando as redes sociais. Basta você pegar alguns bonezinhos de Make America Great Again, ir até a Groenlândia, botar esses bonezinhos em algumas pessoas em situação de rua, dar um dinheirinho pra elas e falar, vamos gravar um vídeo aqui comigo, falando que a gente quer que a Groenlândia seja anexada aos Estados Unidos e que vocês, como moradores da Groenlândia, querem que isso seja feito. Até porque vai facilitar muito mais, né, do que a gente fazer uma guerra, botar nossos soldados aqui em jogo, enquanto a gente pode consolidar uma narrativa de que quem quer a anexação são os moradores da Groenlândia. Né? Pimba! Stonks. E assim, né, saiu acho que hoje um vídeo de um congressista, um parlamentar da Groenlândia, dizendo fuck off Donald Trump. Engraçado, um parlamentar de direita. Mas por quê, né? Porque em qualquer outro lugar do mundo que não seja aqui no Brasil, se tu é de direita e tu é nacionalista, tu defende teu território. Só o patriota brasileiro é que não faz isso, tá? Mas foi muito curioso de ver um parlamentar de direita da Groenlândia mandando um fuck off pro Donald Trump. Muito bom. Temos aí uma estratégia de imperialismo digital. Temos também o Canal do Panamá. O canal é vital para o comércio global, só que está sob controle do Panamá. Mas tanto os Estados Unidos quanto a China competem para influenciar sua gestão. Tem também a parada de Marte, que o Elon Musk já estava falando sobre isso há bastante tempo e que foi citado durante o discurso de posse do Donald Trump. A ideia de colocar a bandeira dos Estados Unidos em Marte demonstra como que o país e o Império Estadunidense deseja ser pioneiro até mesmo na colonização de outros planetas, marcando presença em novos territórios antes dos seus rivais. E também tem a tentativa do Donald Trump de transformar o Golfo do México em Golfo da América. Na verdade, tem uma situação que é muito mais divertida que essa, né? Eu vou resgatar os meus stories aqui e eu vou mostrar pra vocês, porque essa ficou cinema, tá? Só alternar a tela um pouquinho aqui pra achar o stories. Porque tem o Golfo do México, eles querem transformar em Golfo da América. Mas, na verdade, o verdadeiro nome, o nome ideal, né, seria este aqui, ó. O Golfo da Masculinidade Frágil, tá? Parabéns pela sagacidade, Curupira Molotov, inclusive, meu camarada, por criar o Golfo da Masculinidade Frágil. Google Maps já atualizou o nome novo. Muito bem, muito bem. Seguindo aqui. Reflete claramente a sua estratégia de consolidar a narrativa do nacionalismo americano exacerbado. E, obviamente, reafirmar a hegemonia dos Estados Unidos na região. E ao propor essa mudança, Trump busca simbolicamente expandir o território e o domínio norte-americano sobre um território que historicamente pertence ao México. Reforçando uma visão imperialista e desconsiderando completamente a soberania nacional dos países. Essa ação de mudar o nome de Golfo do México para Golfo da América diz muito sobre o imperialismo cultural, em que a renomeação de locais geográficos funciona como uma forma de impor a identidade e a influência americana, apagando ou minimizando a história de outras nações. Trata-se de mais um exemplo de como que o discurso e as decisões de Trump se alinham ao expansionismo e à lógica de dominação política e simbólica. E daí agora você deve estar se perguntando, beleza, Carol, entendi toda essa relação que você acabou de me falar de imperialismo digital, big techs, os exemplos que você deu, mas me explica por que carajos que eles começaram a meter nazismo no meio dessa parada. Pois veja bem, eu vou te explicar e você vai falar, nossa, agora realmente tá tudo fazendo sentido, e aquela saudação que o Elon Musk fez não foi uma saudação romana, nem aqui, nem nos Estados Unidos e nem na China.
Não é uma coincidência que grandes empresários e políticos norte-americanos estejam acenando para o neonazismo. Isso é literalmente um reflexo da crise do capitalismo global, que leva o sistema a se apoiar em narrativas de ódio e exclusão para manter a sua hegemonia. E tem uma coisa, tá? Que eu até comentei no vídeo que eu fiz hoje de manhã sobre essa situação de como o negócio é maluco no engajamento das redes sociais. O que eu tô falando, tá? Esses donos de Big Tech, esses caras que operam rede social, que são os donos das redes, eles já perceberam uma coisa que é um ponto-chave. O fazer o engajamento das pessoas acontecer através do ódio faz com que a repercussão e o recado chegue muito mais longe. É muito mais fácil tu repercutir uma mensagem de ódio expressando o teu ódio por aquilo, tá? Ou seja, retroalimentando o ódio, do que tu pegar uma mensagem positiva, uma mensagem boa, uma mensagem que tu concorda e fazer ela bombar. É muito mais fácil tu bombar uma mensagem de ódio criticando ela, engajando pelo ódio, do que tu engajar pela adesão, pela positividade e tudo mais. Então, o discurso de ódio dá dinheiro. O discurso de ódio dá tempo de tela. O discurso de ódio faz com que as pessoas fiquem mais tempo na plataforma criticando a política da plataforma, criticando o conteúdo que foi publicado, enfim, esbravejando, desabafando e tudo mais. No fim das contas, quem ganha com isso são eles. Então, faz sentido tu fazer o discurso de ódio chegar mais longe. Que daí tu passa o teu recado também mais longe, entendeu? Já deve ter visto alguma vez que quando o capitalismo entra em crise, eles apertam o botão do fascismo? Pois é exatamente isso que nós estamos vendo acontecer agora. Mas antes de eu pontuar o porquê que essas coisas se conectam, eu acho muito importante falar sobre o Steve Bannon. Até porque ele também fez uma saudação nazista quando ele foi se dirigir ao partido extremista da Alemanha durante uma confraternização entre eles. E ele é uma figura central na política norte-americana contemporânea. E para quem não sabe, ele é um dos principais, se não o principal, articulador da extrema-direita global. Ele foi estrategista-chefe na campanha eleitoral de Donald Trump em 2016, praticamente 10 anos atrás. E ele chegou até a ocupar um cargo de conselheiro sênior dentro da Casa Branca. Inclusive, ele foi, vamos dizer assim, na época, escorraçado da Casa Branca, ou demitido, enfim, aquela coisa toda, e não guardou um ressentimento sobre isso, porque estrategicamente era interessante ele sair da Casa Branca. Era interessante ele ir para o outro lado do oceano e começar a influenciar a Europa. E era interessante pro Trump não se queimar, tirar o Bannon dali. Então, ele fez de bom grado, saiu de bom grado, foi chutado de bom grado, né? Esse é o nível de organização da extrema-direita quando o assunto é estratégia, tá, gente? A sua influência está diretamente ligada à propagação de narrativas nacionalistas, anti-imigração, conspiratória e extremistas. E como eu falei pra vocês, recentemente Bannon esteve numa confraternização com a equipe de Trump e diversos outros extremistas, tanto Eduardo Bolsonaro estava lá, e ele fez uma saudação nazista na hora que ele vai chamar as pessoas que fazem parte do partido da extrema-direita alemão, que é um partido nazista. Isso já tinha gerado indignação num monte de gente, já estava repercutindo globalmente, até que vem o Elon Musk, outro nome de peso no cenário norte-americano, que reproduziu o mesmo gesto durante a posse de Trump. E aí começou a gerar uma discussão enorme na internet sobre essas figuras estarem utilizando símbolos para se comunicar com extremistas. E assim, é bem claro que tanto o que Bannon quanto o que Musk fizeram não foi uma saudação romana, mas sim uma saudação nazista. Inclusive, isso tem um debate que eles fazem, né? Porque, assim, a saudação nazista, ela é inspirada na saudação romana. Mas ela não é a saudação romana. Ela é inspirada. E Elon Musk, Trump, essa galera toda usa isso e faz esse sinal, que não dá mais pra chamar de repetido do cachorro, é uma buzina de navio, porque eles entendem que os Estados Unidos, nesse debate de destino manifesto, conspiração e tudo mais, entendem que os Estados Unidos é a nova Roma. Não é porque eles querem se assemelhar à Alemanha nazista, é porque eles querem se propagar, querem se vender como a nova Roma. Novo Império Romano é os Estados Unidos da América. E essa é a linha de raciocínio deles pra esse bagulho, tá? Pra essa doideira que tá rolando. Até porque eles querem ganhar o apoio de grupos extremistas.
Assim como eles já consolidaram esse apoio lá atrás, porque foram esses mesmos grupos que invadiram o Capitólio quando Trump não foi reeleito. Por que caralhos que os Estados Unidos está se aproximando do neonazismo? Bem, o avanço do neonazismo nos Estados Unidos não é um fenômeno isolado, até porque está intimamente ligado à crise do capitalismo. E claro, como eu falei antes, a luta por manter a hegemonia global. Mas para você entender a conexão disso tudo, eu vou te citar alguns fatores que você vai começar... Virou uma red flag muito forte, né? Exaltar muito o Império Romano. Eu sou fã de Gladiador, tá? Eu sou fã das crônicas de Con Iguden, né? Do romance ele criou lá, baseado em pesquisas arqueológicas, né? Chamado O Imperador. Eu sou muito fã da escrita dele, mas o Império Romano safoda, né? E é aquela coisa, né? Começar a entender e vão começar a fazer bastante sentido. O capitalismo enfrenta desafios estruturais, como a desigualdade crescente, crises financeiras recorrentes e, claro, como eu te citei antes, a competição econômica com a China. Para desviar a atenção em cima desses problemas, o sistema claramente vai recorrer a discursos nacionalistas que promovem a ideia de que a ameaça externa é o inimigo. E quem que é a ameaça externa dos Estados Unidos? Imigrantes, comunistas ou rivais, como a China. Não por pouco, no discurso do Trump, ele foi bem enfático quando ele falou que ele vai tirar os soldados norte-americanos dos outros países e botar nas fronteiras americanas. Até porque ele acredita fielmente que a crise dos Estados Unidos é por conta dos imigrantes. É a ameaça externa que tá causando tudo isso. E nós precisamos fazer o quê? Destruir a ameaça externa. E aí o neonazismo, com a sua ideologia de exclusão e supremacia racial, é utilizado como uma ferramenta para mobilizar as massas contra um inimigo em comum. Não por pouco, ele faz muita questão de falar durante todo o seu discurso que a América vem primeiro. Os americanos vêm primeiro. Como nós vemos uma ausência de soluções para os problemas reais, como desemprego, desigualdade, aquecimento global, eles fazem uso da polarização como estratégia política. Discursos de ódio e extremismo são formas de consolidar o poder em meio ao caos, enquanto a extrema-direita é vista como aliada para conter as demandas progressistas. Com o domínio digital e a ausência da regulamentação das redes, a extrema-direita norte-americana faz uso dessas plataformas para disseminar e propagar discursos de ódio e extremistas, visando criar essas câmaras de eco. Essas câmaras de eco reforçam discursos de ódio, supremacia racial e nacionalismo extremo, influenciando eleições e legitimando grupos extremistas. E o quarto e último fator que eu vou citar aqui é a relação do próprio capitalismo com o autoritarismo. À medida que o capitalismo enfrenta limites, ele se torna cada vez mais autoritário. Ah, sim. Mas é isso, né? Expansionismo de mercado, né? Desde o mercantilismo. Expansionismo de mercado só vem com guerra, com opressão, né? Com ocupação de território, com todo esse tipo de violência que a gente vê até os dias de hoje. Só ver o que foi o período das navegações. Escravização, genocídio de povos originários, né? Desde o mercantilismo, né? Desde o germe do capitalismo é assim. E agora, eles só encontraram uma outra ferramenta no último século, né? Que é a aplicação do fascismo, né? Puro e simples. Né? Figuras como Trump, Musk, Bezos, Zuckerberg promovem ideias que buscam o quê? Concentrar cada vez mais o poder, rejeitando a diversidade e justificando ações imperialistas, usando ideologias extremistas para mascarar a opressão econômica. Tá, mas qual que é o papel do Musk, do Bannon e das Big Techs nesse negócio todo que a gente tá vendo aqui? Além de empresário, Musk também é uma figura política que promove abertamente ideologias ultraconservadoras. Se a gente for botar em termos atuais, talvez, né? Se a gente for botar em comparação com períodos anteriores, a gente pode dizer, né, em certas proporções, que Elon Musk, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, CEO da Google e tudo mais,
nesse momento, eles representam mais ou menos o que seria a Companhia das Índias Ocidentais, tá? Se a gente for fazer um paralelo com o passado, eles são a nova Companhia das Índias Ocidentais. A diferença é que eles não precisam se arriscar navegando por um mar desconhecido. Eles já conhecem o mar, entendeu? Porque com os dados que eles captaram de nós, que eles coletaram da população mundial, eles conhecem o mar que eles estão navegando. Eles não precisam fazer aventura, entendeu? Não tem tempestade pra eles. Especialmente porque eles têm um estado pra chamar de seu, com o Trump agora no poder, né? Então eles têm uma base. Inclusive, além dele ser dono da Tesla, do X, ele também é dono da Starlink, uma ferramenta com potencial militar e geopolítico. E ele mesmo já afirmou publicamente na própria rede do X que ele daria golpes onde ele quisesse, deixando claro o papel do imperialismo digital nas intervenções americanas. E o Steve Bannon, qual que é o papel dele nessa história toda? Ele conecta as extremas-direita do mundo todo e articula narrativas que unem nacionalismo, supremacia branca e ataques às instituições democráticas. Se eu fosse resumir aqui qual que é o papel do Steve Bannon nessa história toda, eu diria que o papel dele aqui é ser o Joseph Goebbels de 2025. Definiu bem, definiu muito bem. Steve Bannon está diretamente para Goebbels, sem dúvida. Ele tem toda essa pegada com a visão atualizada de redes sociais, sem tirar nem pôr. O papel dele é fazer a propaganda nazista. Até porque se ele é um estrategista, eu tenho certeza que ele deve ter ido atrás das estratégias da Alemanha nazista para difundir suas ideologias extremistas por meio de propaganda. E por último, eu sei que ficou meio óbvio ao longo desse vídeo qual que é o papel das Big Techs, mas eu acho importante resumir aqui para a gente consolidar a informação. As empresas gigantescas do setor tecnológico, como Meta, Google, X, são plataformas que permitem a disseminação massiva de ideologias extremistas. Além, claro, das teorias conspiratórias, como as que são promovidas pelo Steve Bannon. E como nós sabemos, a falta de regulamentação facilita a propagação de mentiras, extremismo e teorias conspiratórias. E o que nós concluímos aqui então? Que o neonazismo é utilizado como uma estratégia do capitalismo que está em crise. Com o capitalismo em crise, os Estados Unidos, assim como outros países ocidentais, recorrem a ideologias extremistas para manter a sua dominação e a sua hegemonia. O neonazismo, ao resgatar elementos de exclusão e opressão, funciona como uma ferramenta para dividir populações, criar inimigos fictícios e justificar políticas imperialistas. E nós sabemos que essa aproximação não é meramente simbólica, ela é estratégica. O imperialismo digital e o neonazismo são duas faces da mesma moeda. Mecanismos para manter o controle em momentos de fragilidade econômica e geopolítica. Sem regulamentação e resistência, essas ideologias vão continuar a crescer, representando um risco tanto para a democracia quanto para os direitos humanos. E assim, gente, diante deste cenário, é urgente que as redes sociais sejam regulamentadas. Com a regulamentação, nós conseguimos evitar abusos de poder, manipulação política e controle de concentração de poder na mão de poucos países e corporações. Sem regulamentação, a internet continuará sendo uma arma poderosa nas mãos de quem domina as Big Techs. Em resumo, o imperialismo digital é... Quem irá nos defender, né? Quem será o Exército Vermelho nesse tabuleiro todo? Pois é. Eu acho que esse Exército Vermelho ainda tá por surgir, tá? Eu ainda não encontrei essa alternativa. Portanto, uma extensão do imperialismo tradicional, adaptado para o século XXI, onde o campo de batalha são as redes sociais, a informação, os dados. É isso. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, que ajuda bastante na divulgação desse conteúdo. Compartilhar com o máximo de pessoas possíveis que você acredita que devem saber como que funcionam as redes, as Big Techs e como a política vai mudar nos próximos anos. Se inscrever se você ainda não é inscrito e ativar as notificações para não perder nada por aqui. É isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Bom demais, gente. Bom demais o conteúdo da Carol Sardá. Quero avisar vocês que esse corte vai ser subido daqui a pouco mais agora de noite.
e eu vou colocar na descrição e no comentário fixado os links tanto do canal da Carol Sardá quanto do Instagram dela também. Ela faz bastante conteúdo no Instagram também. Importante a gente fortalecer a nossa rede e importante fazer essa reflexão chegar mais longe, tá? Eu só faço react aqui no canal de coisas que eu acredito que precisam ser levadas adiante, precisam ser levadas mais longe. É por isso que eu faço esses reacts. Então, ajudem a compartilhar o conteúdo, tá? Os links vão estar na descrição e no comentário do corte, tá bom?